No dia 26 de novembro é celebrado o Dia Interamericano do Ministério Público. E para falar sobre a importância do órgão, nós conversamos com André Turma, que é promotor de justiça em Uberaba. Olá, telespectadores da TV Nova. Hoje estamos aqui com o André Tuma, que é promotor de justiça e coordenador do CREDICA, do Triângulo Mineiro, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a grande importância das promotorias de justiça, do trabalho de um promotor de justiça. Não é isso, doutor? Isso aí, obrigado pela oportunidade, um prazer estar falando com vocês. Se a gente pudesse resumir o trabalho do Ministério Público, resumir a função do Ministério Público, a gente diria que o Ministério Público é o defensor da sociedade. Essa é a sua grande missão, o seu grande compromisso, que foi estabelecido na Constituição Federal, foi defender os interesses da sociedade. E aí, para fazer essa defesa, a gente tem uma divisão de atribuições dentro do Ministério Público, internamente, que vão ser basicamente 3 grandes grupos. O primeiro deles na atuação criminal, na área da atuação criminal, que é aquela defesa, a buscar a punição daquelas pessoas que praticam crimes e também a proteção das vítimas e da sociedade como um todo. Então, toda atuação no júri, nos processos de roubo, nos processos de furto, de estupro, de tráfico, tudo isso é atuação criminal do Ministério Público. Paralelamente, a gente tem também a atuação nos processos cíveis, onde o Ministério Público não necessariamente é a parte, mas por conta da magnitude dos direitos envolvidos, é necessária a atuação do Ministério Público, então, para velar pela ordem jurídica, para velar para que o processo transcorra de maneira correta, transcorra de maneira justa. E a última das atribuições, mas não menos importante, é a atribuição que fala da defesa dos direitos coletivos, dos direitos transindividuais, que aí vão dizer respeito com a defesa da saúde, do patrimônio público, do idoso, da pessoa com deficiência, do patrimônio público, do consumidor, da ordem econômica e, claro, a minha área específica, a área pela qual me apaixonei nesses quase 20 anos de Ministério Público, é a área da infância e da juventude, da defesa da criança e do adolescente. A gente sabe que a gente está enfrentando um momento atípico e como que está sendo, né, o trabalho do Ministério Público nesse período de pandemia? Está sendo bem desafiador, acho que em todos os setores, e com o Ministério Público não é diferente, porque a gente acaba recebendo essas demandas, o Ministério Público ele acaba sendo uma das últimas alternativas do cidadão, né? Muitas vezes o cidadão procura uma série de políticas públicas e quando não consegue, quando não vê isso efetivado, quem ele vai procurar é o Ministério Público. Então, em várias áreas a gente teve muito trabalho nessa época da pandemia, deixou a gente numa situação de muito trabalho, de muito desafio, porque eram situações que ninguém tinha enfrentado, então a gente teve que buscar soluções novas para problemas que a gente nunca tinha conhecido, nunca tinha enfrentado, áreas como a educação, na modalidade, primeiro da suspensão das aulas, depois da educação à distância, na área do consumidor, como é que ficaram todos esses eventos que foram cancelados e suspensos, todas as aulas das escolas particulares que também foram suspensas, e muito claro, evidentemente, na área da saúde, para a gente poder ter alguns parâmetros de saber como é que o gestor ia se posicionar, o gestor municipal, os prefeitos, os governadores, como é que eles iam se posicionar em relação às medidas sanitárias, de distanciamento, uso de máscara, álcool gel, lockdown, enfim, foram diversas atuações que a gente teve que se reinventar numa modalidade que a gente também não estava acostumado, que era o trabalho remoto, mas eu acho que, enfim, passados aí 8, quase 9 meses da pandemia, eu acho que o Ministério Público conseguiu desenvolver um bom papel defendendo a sociedade, que é aquilo que lhe cabe, especialmente nesse momento da pandemia. Mostrar justamente essa porta aberta para o público. Às vezes as pessoas acham que, inclusive nessa época de pandemia, tudo ficou muito fechado, mas, na verdade, o que ficou foi por causa da questão do distanciamento. A gente não trabalhou menos na época da pandemia, a gente trabalhou muito mais do que efetivamente no presencial. E que as portas da instituição estão sempre abertas para a sociedade, o Ministério Público não existe se não for por conta dessa parceria com a sociedade, dessa luta pelos direitos sociais, e que isso acontece em todos os municípios. Em Minas são 854 municípios, o Ministério Público está presente em todos,
Então, a gente se desdobra para poder atender a população de uma maneira eficiente, de uma maneira resolutiva, de uma maneira que possa efetivamente resolver esses conflitos que acabam gerando tanta angústia, tanta insatisfação e tantas necessidades, tantas vulnerabilidades num país como o nosso, que tem tanta desigualdade, tanta injustiça social. É isso que a gente busca efetivamente equalizar com a nossa atuação. Gostaria muito de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, dado uma faladinha conosco, né? Tá trazendo essas informações para as pessoas que nos assistem e para toda a população como um todo, que às vezes não sabe, né, a importância do trabalho de vocês e que vocês estão a serviço da população. Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, um prazer falar com você, falar com os teus telespectadores e sempre uma alegria poder falar dessa instituição que é a minha casa, a minha vida, a minha missão, que é trabalhar com, pelo e sendo Ministério Público.